Olá, meus queridos e amados irmãos. Hoje é quarta-feira, dia 8 de abril. Estamos vivendo a oitava da Páscoa. E eu convido a todos para juntos refletirmos o evangelho que está em Lucas, no seu capítulo 24, versículos de 13 a 35. Iniciemos então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, os discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversando sobre todas as coisas que tinham acontecido, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então, Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias." Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todos os povos. Nossos sumos sacerdotes, nossos chefes, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias e todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens das Escrituras que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abraçou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu diante deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, nesta oitava da Páscoa, dia 8
de abril. Então, este texto de Lucas, um texto bastante completo, um texto um pouco extenso, mas 3 pontos nos chamam a atenção para que nós possamos refletir. No primeiro momento, percebam que os discípulos caminhavam após tudo isso acontecer, mas como diz o texto, parece que estavam cegos ao ponto de que o próprio Senhor caminhava com eles e eles não o reconheceram. Assim também talvez sejamos nós, que o Senhor caminha ao nosso lado hoje, passados 2026 anos, e muitas são as cegueiras que nos levam a não reconhecer a presença do Senhor em nossas vidas, a não reconhecer a presença do Senhor em nossos dias. Mas percebam um pouco mais abaixo no texto, quando os discípulos afirmaram: se ele, ainda sem o reconhecer, não sabia o que havia acontecido, pois o texto vem dizer: os nossos chefes e os nossos sumos sacerdotes o entregaram para ser crucificado e morto. Percebam que é uma afirmação dos discípulos do Senhor que os mestres, os sumos sacerdotes, os doutores da lei daquele povo, daquele tempo, foi quem entregou Jesus para ser crucificado. Ou seja, também faço aqui um paralelo, como já havia refletido neste final de semana, em uma das comunidades às quais eu celebrei. Se engana aquele que pensa que nos dias atuais, no meio de nós, não há pessoas que seriam também capazes de fazer igual ou até mesmo pior aquilo que foi feito na época de Cristo com ele. Muitas são as pessoas, e não são poucas. E o texto segue então um pouco mais adiante, quando os discípulos, ao reconhecer o Senhor na partilha do pão, e após o Senhor desaparecer diante dos olhos deles, um olha para o outro e se perguntam: não estava o nosso coração ardendo quando ele falava das Escrituras? Querido irmão, querida irmã, quantas são as situações que nós não somos capazes, seja lá por quais motivos forem, de reconhecer a presença do Senhor, de reconhecer tudo o que Ele tem feito em nossas vidas, em nossos dias, sejam as curas, as libertações, os milagres que o Senhor faz na nossa vida, faz na nossa família, faz na nossa comunidade. E quantas são as vezes, como diz o texto, que o nosso coração chega a queimar, mas a nossa cegueira mundana, por diversas e diversas situações, não nos permite reconhecer a ação do Senhor em nossas vidas. Que essas santas palavras, que essas reflexões dessas semanas posteriores à Páscoa possam assim verdadeiramente abrir os nossos olhos e que toda essa cegueira possa sim cair por terra e nós reconhecermos a ação do Senhor em nossos dias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tenham todos uma excelente e abençoada semana.